Olá, minhas traças, sejam muito bem-vindos de volta a este nosso canal maravilhoso, Leia Preta Leia. Esse canal a gente sempre fala de literatura significativa, literatura importante e muitas vezes de literatura produzida por mulheres, a maioria das vezes, na verdade. E na sequência, que a gente estava falando de uma autora brasileira na semana passada, Carolina Maria Jesus, vou falar hoje de outra autora brasileira, mas dessa vez muito recente, muito contemporânea, que é Brenda Rodrigues, que escreveu vários livros, né? Que é Brenda Rodrigues, que lançou esse ano esse segundo livro dela, que é O Auge do Trauma, pelo selo Editorial Independente. Ela tem um outro livro de 2017. A Brenda é uma autora de 96, uma autora novinha, de 20 e poucos anos, que trabalha também na editora do selo Editorial Independente, e eu queria agradecer por esse presente que a Brenda me enviou, porque o selo Editorial Independente, ele é um selo brasileiro que só publica livros brasileiros, livros nacionais inéditos, e a gente começou essa parceria esse mês, e o primeiro livro que foi enviado foi da própria Brenda Rodrigues, que é com quem eu converso. Ela me enviou o livro dela e eu quero muito fazer a resenha desse livro, porque foi um livro que me impressionou muito e eu recomendo demais a vocês adquirirem esse livro, que foi lançado esse ano e já está na segunda edição, viu, meus amores? Inclusive esse é uma segunda edição, e ele é um livro lindo que vem com orelha, maravilhoso, ilustrado, tem ilustrações e um marca-página muito bonitinho, tá? Então é sobre esse livro que a gente vai falar hoje. Eu vou falar sobre as minhas impressões e também vou mostrar para vocês trechos que me impactaram. Então acompanhe esse vídeo, mas antes aproveita, deixa o seu inscreva-se aqui, né? Vamos fazer parte do grupo das tracinhas viciadas em livro da internet, e também deixa o seu like mostrando que você gostou, dando aquele, né, amor em formato de joinha, e vamos à vinheta. Bom, meus amores, Auge do Trauma, né? Ele é um livro, ele é considerado um drama psicológico e que tem toda uma questão de reflexões da autora, também um pouco de autoajuda e muitas poesias. E quando eu li o livro, eu fiquei muito impactada e até com uma certa dificuldade de resenhar, porque ele é um livro muito pessoal dessa autora. Assim, é uma escrita muito pessoal, e eu inclusive acho a Brenda muito corajosa por produzir um livro que é tão autoral e ao mesmo tempo tão impactante, porque ela fala de si mesma, ela tem um fluxo de raciocínio aqui que fala sobre um sofrimento, sobre doenças emocionais, e eu fiquei muito impactada. Mas como foi ela que mandou o livro para resenhar, eu falei, bom, ela não escreveria um livro falando sobre si mesma se ela tivesse vergonha de falar ou medo de se expor. E esse é um livro que principalmente ele foi feito, né, em homenagem, ou foi recomendado para um companheiro ou ex-companheiro da Brenda, que eu não tenho certeza se ainda está com ela, que aparentemente foi uma pessoa muito importante na vida dela, porque ela é uma pessoa que vive com problemas emocionais, depressão, traumas, etc. E essa é uma pessoa que ajudou ela a se tornar mais una, a se reencontrar, e ela escreve esse livro em homenagem a ele, né, dedicado a ele. Mas esse livro, ele é uma conjunção de ensaios, de pensamentos e reflexões da Brenda, e fala muito sobre os efeitos do trauma. Então, ao meu entender, fala muito sobre o trauma de você ser uma criança negligenciada em tenra idade, de você ser vítima de violência, e como que esses efeitos desse trauma vão te acompanhar para o resto da sua vida, e vão fazer você ter sua vivência sempre passando por um filtro, né? A gente tem a nossa mente, ela funciona quase como se fosse lentes, né? A nossa mente, a nossa ideologia, as nossas vivências, elas criam uma espécie de lente, de filtro, pelo qual a gente enxerga o mundo. Então, quando somos pessoas traumatizadas, somos pessoas que temos muito medo de se envolver, porque os envolvimentos interpessoais que a gente teve na nossa vida nos geraram tantas feridas, a lente que a gente enxerga o mundo, ela se torna uma lente muito complexa. E essa lente, inclusive, ela nos embota na hora que a gente enxerga a si mesmo, né? Isso é uma coisa que eu sei, de caso vivido, e que a Brenda escreve sobre isso. A forma como você se enxerga é muito construída, ela passa muito por esse filtro construído por esses
traumas. Então, se você é uma pessoa vítima de negligência, vítima de violências, principalmente na infância, sendo que existem uma série de tipos de violência, tá, gente? Não só violência física e sexual. Quando você passa por um momento de tanta negligência, de se sentir abandonada, você passa a vida toda achando que você não merece, que você é uma pessoa que vai sempre ser abandonada, que você não pode confiar em ninguém, que você não pode confiar em si mesmo. E fica cada vez mais difícil. E justamente por causa desse filtro do trauma, é que a pessoa que é traumatizada, muitas vezes ela se coloca em situações, vamos botar bem entre aspas, se coloca em situações, de que ela acaba sendo vítima de traumas depois. Ela acaba sendo vítima de abandono de novo. Porque é uma pessoa que não evoluiu, não foi cuidada, né, desde a infância. E eu já falei isso muito aqui, principalmente naquele livro... A Paciente Silenciosa, vou botar aqui, e lá é um livro que fala muito sobre isso, de como a negligência, os maus tratos da infância podem impactar demais a fase adulta de uma pessoa. Então, a Brenda começa o livro dela falando sobre as definições de trauma, que é trazido pela Comissão de Psiquiatria do Brasil. E aí ela começa dizendo: o trauma psicológico é um tipo de dano emocional que ocorre como resultado de algum acontecimento. Pressupõe uma experiência de dor e sofrimento emocional ou físico. Como experiência dolorosa que é, o trauma acarreta uma exacerbação do medo, o que pode conduzir ao estresse, envolvendo mudanças físicas no cérebro e afetando o comportamento e o pensamento da pessoa, que fará de tudo para evitar reviver o evento que lhe traumatizou. Igualmente pode acarretar depressão, comportamentos obsessivos compulsivos e outras fobias ou transtornos como o pânico. E então, a Brenda está falando de uma coisa que ela vive, né? Eu entendi ao longo do livro que é uma coisa que ela vive ou viveu. De como que o trauma, qualquer que tenha sido o trauma que ela tenha vivido na infância, que é uma coisa dela, é pessoal, que ela não divide com a gente esse livro porque é pessoal. Isso acarretou nela esse sentimento de impotência, de depressão, de ansiedade. E isso acarreta na gente tanto. Eu tenho alguns traumas que não são de infância, são já de uma fase mais velha, né, mais adulta, que não são familiares, graças a Deus, mas esses traumas sim me impactaram e me moldaram muito do meu caráter e da minha forma de ver o mundo. Eu mesmo tenho problemas demais de confiar em homens, na figura masculina, que não sejam homens da minha família, obviamente, e de confiar nas pessoas em geral. E, obviamente, eu vivo com estresse, com depressão, com ansiedade, com uma série de coisas, porque o filtro que o trauma construiu na minha vida faz com que eu tenha uma dificuldade muito grande de me ver, de me enxergar. E, justamente para não me colocar nessa situação de trauma de novo, eu evito o contato com a masculinidade em geral, né? A gente cria esses bloqueios, essa carcaça, essa carapaça, como meu pai chama, né? Para nos proteger de reviver de novo essas situações. E a Brenda também parece, né, ter reconhecido. Inclusive, uma das coisas que ela diz no livro é que quando ela conheceu essa pessoa, esse homem, né, ela não acreditava que ela fosse capaz, ela fosse, digamos, ela fosse merecedora desse amor. Ela jamais achou que ela fosse merecedora daquele tipo de amor. E em alguns momentos aparece que a Brenda, a escritora, né, não entende que aquilo é real. E obviamente que esse livro ele não é 100% autobiográfico, né? Tem alguns momentos aqui em que ela escreve muito de pensamentos dela sobre o trauma, sobre o dano, e ela faz muitas reflexões existenciais, de como a gente lida com essas depressões. Então é um drama psicológico que tem sim uma carga autoral grande, que tem uma carga autobiográfica da autora, mas também tem outros tipos de reflexão, inclusive um monte de poesias. Ela é uma poeta exímia, maravilhosa, tem capítulos inteiros, deixa eu até ver qual que é o capítulo que eu anotei aqui. As poesias elas estão espalhadas ao longo do livro, mas tem um capítulo inteiro chamado Bela Tristeza Rimada, né? Que é um capítulo inteiro que é de poesias, que fala sobre poesias, e essas poesias têm muito a ver com essas reflexões de como é ver a vida, e também tem muitas poesias de amor, de doação, de sentimento, que pode ser destinado a esse homem específico ou não. E aí, com relação ao trauma, ela continua falando aqui, né? O trauma pode ser causado por vários tipos de eventos, mas há alguns aspectos em comum. Geralmente envolve o sentimento de completo desamparo diante de uma ameaça real ou subjetiva à própria vida ou à vida de pessoas armadas, ou à integridade do corpo. Um trauma pode frequentemente violar as ideias do indivíduo ao respeito do mundo, colocando o indivíduo num estado de extrema confusão
e segurança. E o trauma, gente, o auge do trauma, ele é um termo psicológico que fala, né, de como esse trauma chega ao extremo e cria uma situação de estresse absoluto e gerando toxinas do corpo que te colocam num estado de pânico. Então isso aqui não está falando só de um estado psicológico, está falando de uma coisa que impacta o seu físico, o seu eu. Mas ao mesmo tempo, no fim do livro, ela coloca o seguinte: e fica sendo um efeito osciloso. Nunca se mantém, nunca se completa. Sempre como um fim, uma luta acabada, uma graça alcançada. Mas amanhece no recomeço, uma nova busca, um novo reencontro, a honesta necessidade de uma nova superação. Então, a autora coloca muito essa questão de que a gente realmente nunca se cura desses traumas, dessa depressão, desses problemas emocionais, mas a gente vive, a gente tenta o tempo inteiro trabalhar para vencê-los todos os dias. Sabe quando uma pessoa que é viciada, né, em narcóticos diz que é um dia de cada vez? É exatamente isso. As pessoas que vivem com traumas, com estresse pós-traumático, com problemas de depressão, é um dia de cada vez. Todos os dias é um recomeço. Todos os dias é um reconhecimento do problema, é uma luta constante. E ao mesmo tempo, a gente precisa buscar, e isso é uma das coisas que eu mais entendi do livro, e que tem muito a ver com o livro Amarelo, da Cal Bonet, que eu resenhei na semana passada, que é a gente tem que buscar no amor esse processo, né? No amor como um todo, um amor completo, e ela não está falando necessariamente de amor romântico, mas um amor verdadeiro, na dedicação pelas outras pessoas e encontrar pessoas que te acolham, que no caso dela me parece ter sido esse rapaz para quem ela escreveu esse livro, né? Que ela dedicou esse livro, mas que pode ser sua mãe, pode ser um amigo, pode ser uma ONG, né? Existe, por exemplo, eu acho que é Casa 1 em São Paulo, que é uma ONG que acolhe pessoas LGBT que são expulsas de casa. Então é um grupo de pessoas que estão ali para te dar amor, para te acolher. E essas pessoas é que vão te segurar nesse trauma, essa relação. Então quando você está vivendo com trauma, com depressão, com estresse, uma das coisas que a gente mais faz é tentar se entrar dentro de um quarto fechado e querer ficar sozinho. A gente corre de outros seres humanos, mas não, a gente tem que se impor para conviver com outros seres humanos, para viver e estimular esse amor tão profundo entre as pessoas. E é só esse amor que vai fazer com que a gente saia dessa situação. Mas esse trauma nunca realmente vai embora. Ele fica amortizado, alguns momentos ele volta, mas a gente tem sempre que lutar. Houve um tempo onde alguns momentos trouxeram-me a força do silêncio, que me puxou para a desconfiança de mim mesma, tá vendo? O momento em que você se isola, que você fica sozinho com seus pensamentos e você começa a desconfiar de si mesmo. Onde me acomodei no passado dos meus passos, no infinito dos meus caminhos, na certeza dos meus fracassos. Eu me vi arruinada, me afoguei na falta de não saber o que houve e de entender que nada mais haveria. Eu recorri a terapia, hipnose, inibidores de emoção, mas continuava lá. Independentemente da ajuda que eu buscasse, o trauma sempre estava lá. Ver alguém indo embora despertava a parte mais adormecida da minha mente. Qualquer sentimento meramente parecido com abandono sempre me abalou ao ponto de declinar para o desejo do fim da vida. Assim eu sempre reconheço como o trauma pode ser cruel. A sensação de que ninguém te quer, de que ninguém se importa, de que ninguém nem mesmo liga. Você não faz diferença, você é insignificante. Dessa forma eu me olhava, um espelho sujo e quebrado. É exatamente isso que a Brenda deixa tão claro nesse livro. Como essas vivências, essa negligência, esses traumas que a gente vive, eles criam a pior coisa, que é você se tornar seu próprio inimigo. Você ter uma visão de você distorcida, uma autoimagem horrorosa. E aí você desenvolve uma série de outros problemas psicológicos e físicos por causa disso. Mas a maior lição que a Brenda coloca, que a Cal coloca, que todas as pessoas que vivem com depressão precisam entender, é que apenas o amor vai ajudar a gente a sair disso. A gente não pode se entregar, a gente não pode passar por isso sozinha. Porque esse último trecho que eu li fala muito sobre isso. No momento em que a Brenda caiu no silêncio, ela puxou para a desconfiança de si mesma. Ela se afogou na falta de não saber o que houve e de entender no que mais não haveria. Ela, inclusive, pensou sobre a possibilidade do fim da vida. Mas a vida, e isso ela fala, é uma coisa importantíssima, ela é maravilhosa, ela é perfeita. Então a gente tem que buscar não cair nesses silêncios da gente. E eu acho que essa é a maior lição
desse livro. E por que ela fala muito do amor? Ela diz aqui: o amor é bondoso, paciente, compreensivo. Eu compreendi até no nosso último adeus, o adeus dela com o rapaz, e justamente por isso o meu desconhecido eterno se tornou no que hoje eu conheço. Alguém que merece ao menos um pouco mais. Então foi muito importante, aqui eu entendo na narrativa do livro, que após passar por uma vida toda de negligências, de sofrimento, ela passar por uma experiência de amor tão profunda e tão transformadora, que ela simplesmente percebeu que ela merecia, como todos os seres humanos merecem, né? Então, gente, é um livro muito profundo, muito pessoal, é uma literatura muito diferente de qualquer coisa que eu já tinha lido, porque é uma mistura de pensamentos, de ensaios, tem esses capítulos que parecem um drama psicológico, que ela fala na primeira pessoa, depois na terceira pessoa, há momentos em que existem cartas destinadas a outras pessoas, há momentos em que são escritas terapêuticas e há poesias. Tudo isso misturado nesse drama psicológico, que mostra muito de como a cabeça da gente funciona, né? Inclusive o livro dela de 2017 chamava-se de Escritos Autorais, que ela chama que era um compêndio de versos quebrados, né? Que são essas coisas que a gente escreve, porque a escrita ela não segue necessariamente um padrão do que é certo, perfeito. Então ela mistura os versos quebrados dela, os pensamentos e também coisas científicas, né, explicando pra gente como é viver com esses estresses, etc. Eu achei um livro muito lindo, é uma edição lindíssima, tá? Tem fotos, tem coisas escritas à mão, é realmente um livro muito bonito, a edição é primorosa, né? A capa é linda, tem orelha, que a gente sabe que a gente gosta, e eu achei assim muito maravilhoso esse livro e recomendo muito que vocês adquiram ele hoje. Vou colocar o link aqui para vocês adquirirem o Auge do Trauma, e eu gostaria muito que, se vocês adquirissem, vocês postassem no Instagram de vocês com a hashtag Auge do Trauma e marcassem o Leia Preta Leia aqui para mostrar que você leu, que você gostou, e vamos, galera, dar apoio demais à nossa editora, às nossas editoras brasileiras e principalmente às editoras independentes, que, como vocês viram aqui, são todas, porque eu trabalho, são editoras independentes, né, editoras brasileiras, que publicam livros brasileiros muitas vezes, e vamos dar o apoio às autoras nacionais, às editoras nacionais, e é isso, né, gente? Era isso que eu tinha pra falar desse livro incrível aqui hoje, e eu espero que vocês gostem muito, tá? Dessa leitura que eu super recomendo, e agradeço demais a Brenda Rodrigues e ao Selo Editorial Independente por me enviarem esse livro, e espero que essa parceria nossa continue por muito tempo, porque eu já adorei, principalmente essa edição, né, gente? Dá vontade de guardar dentro de uma caixinha, porque é muito fofa. É tão fofinho! Embora ela engane um pouco, tá? Porque você abre o livro achando que é uma coisa e descobre que é outra. Bom, era isso que eu tinha para falar com vocês da resenha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Convido vocês para me seguirem nas redes, em @leiapretaleia no Instagram. Eu também estou no Twitter, que eu esqueci qual é o arroba agora, mas vou colocar aqui para vocês. E também entrem no meu blog, que eu vou colocar lá mais trechos e mais informações sobre Auge do Trauma, de Brenda Rodrigues, e também o link lá para vocês adquirirem este livrinho incrível. Muito obrigada por terem acompanhado essa resenha. Aproveita, não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu likezinho. Beijos e até a próxima segunda-feira. Espero que vocês tenham uma ótima semana.